Vamos começar, Sara? Sim, por mim sim. Então, bom. Vamos começar mais um live da Ferticentro. Este hoje não poderia deixar de ser com a coordenadora de enfermagem da Ferticentro, sendo hoje o dia do enfermeiro. A Sara, já comecei por apresentar a Sara, é a Sara Figueiredo, coordenadora de enfermagem então da Ferticentro. Eu chamo-me Sandra Santos, Marketing Manager na Ferticentro. O tema de hoje é ligado à enfermagem, mas antes disso queremos desejar um feliz dia a todos os enfermeiros e enfermeiras, em especial às da nossa clínica, que são especiais para nós. Um, Passaste um bom dia, Sara? Olá. Passei um bom dia, sim. Passaste um bom dia? Acho que passamos sempre um bom dia na clínica. Na clínica é sempre agradável, não é? Temos uma equipa maravilhosa. Vamos começar então com o tema da atualidade, não podia deixar de ser, que é aquele tema que toda a gente depois fazendo chegar por mensagem, tem a ver com a presença do coronavírus. E o que queremos perguntar, Sara, é quais foram as grandes alterações que surgiram nas consultas de enfermagem, ou melhor, em todo o procedimento de medicação, em que é que o que é que o coronavírus veio alterar? É assim, antes de mais, nós já tínhamos alguns cuidados e na altura, quando nós fazemos ensinos às pacientes, também já as instruímos a ter alguns cuidados quando é o caso de preparar e de manipular a medicação. Tendo em conta a atual situação do coronavírus, nós começámos desde muito cedo a tomar algumas medidas na Ferticentro também para nossa prevenção de equipa, mas também de pacientes, sobretudo porque temos vários pacientes a entrar e a sair e determinados locais. Neste sentido, logo desde o início, a Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março, definiu que o Covid seria então uma pandemia e nós, logo desde o dia 13, elaborámos logo um plano de contingência, definimos logo equipas de trabalho, alterámos vários circuitos, a desinfecção, colocámos folhetos de desinfecção das mãos para ter cuidados. Uhum. A nível de locais, normalmente isto não é feito, mas entre pacientes, obviamente não teríamos antes este cuidado por causa do Covid, mas hoje em dia aquilo que temos é um paciente vem à clínica, temos uma consulta de enfermagem ou uma consulta médica ou qualquer tipo de procedimento que exista, logo de imediato é feita a desinfecção após a saída do paciente. Nomeadamente também, a nível da recepção, foi colocado também um painel acrílico precisamente para fazer esse distanciamento, Uhum. colocámos uma faixa para as pessoas não terem a sensação de se aproximarem. É feito um questionário epidemiológico logo à entrada, é feita a avaliação da temperatura corporal, portanto, tomamos sempre, e nós próprios, equipa, também tivemos que definir alguns circuitos de entrada e de saída para não haver esse cruzamento, para caso houvesse algum tipo de contaminação, termos outras pessoas disponíveis para dar continuidade aos tratamentos que Sim, não poderíamos naturalmente suspender. foram feitos outros turnos, não é? Sim, Em portanto, todas as vezes. as equipas não se cruzavam precisamente para termos esse cuidado e para termos alguém de sobreaviso e de alerta caso acontecesse alguma coisa, que não aconteceu até agora, mas hoje em dia é muito ténue, portanto temos sempre que Sim, manter. nós não tivemos nenhum caso, nem em colaboradores, nem em pacientes nossos que tínhamos conhecimento. Não, que tenhamos conhecimento, não. Houve casos que poderia suspeitar depois e nesta altura, com os sintomas que existem, leva-nos logo a pensar que poderá ter sido ou não Covid. Mas até Sim. agora não tivemos nenhum caso positivo e que nos levasse a alarme ou que tivéssemos que tomar outras medidas mais drásticas. Também desde muito cedo começámos a fornecer máscaras logo à entrada, portanto para proteção individual. E, portanto, tratando-se de uma clínica de fertilidade, os cuidados da sepsia já tinham que lá estar. Claro, Portanto, claro. nós só fomos. Só reforçámos, não é? Exato. Forçámos e tivemos algum cuidado, sobretudo com essa questão das equipas e dos turnos. E do estudo, E em termos mesmo de medicação, Sara, houve alguma medicação adicionada ou houve alguma alteração na... aquilo que é dito aos nossos pacientes, quer sejam casais ou pessoas ou mulheres solteiras a fazer tratamento, é
Já por si, se tiverem que manipular medicação em casa, após os ensinos que nós lhe realizamos, já por si tem que ter cuidado, porque estamos a falar de medicação e muitas vezes é medicação injetável. E Pois. essa medicação injetável, já por si, esses cuidados têm que existir, têm que ser cuidados acrescidos. Tratando-se de Covid, temos que acrescer esse tipo de cuidado e, portanto, reforçamos sempre esse sentido, nomeadamente a banca. Se calhar a banca habitualmente está limpa, mas aquilo que nós vamos dizer aos pacientes é, ok, fazer uma desinfecção, fazer até uma limpeza com um bocado de lexívia diluída, como for recomendado. É exposto o material que vão utilizar e que vão fazer a preparação de medicação, fazer a lavagem das mãos e, portanto, é importante esta questão e mesmo não só de manipulação de medicação, mas como cuidados que nós devemos ter diariamente, a lavagem das mãos é fundamental. É o principal, não é? Exatamente. Depois fazer a preparação e no final, quando for realmente para fazer a administração, fazer uma nova lavagem ou uma desinfecção das mãos, apenas como precaução. E depois fazer de acordo com os ensinos que nós fornecemos na clínica e, portanto... E as pessoas estão atentas e recebem bem toda essa informação e todos esses alertas, certo? As pessoas estão sensíveis, não é? Há uma receptividade imediata. Eu acho que o receio das pessoas foi mais a nível de contactos, de quem que se poderia aparecer muita gente. Portanto, nós já assim, mesmo nas marcações, já reduzimos para evitar ao máximo haver aglomerado de pessoas na sala de espera, precisamente por isso. E, portanto, nós já, quando estamos a fazer uma marcação, já temos esse cuidado. Sim, portanto, eu acho que o receio das pessoas era ir lá e ter a sala de espera cheia de gente, como habitualmente nós temos. Nós não fazemos não. Nós, quando estamos a fazer uma marcação, fazemos uma marcação, mas temos que ver se existe muita afluência, pouca afluência, e portanto às vezes se calhar também não é o horário que as pessoas desejam, mas é precisamente por isso, para salvaguardar e para não fazer com que haja ali muita Sim, aglomeração. elas entendem perfeitamente, certeza absoluta. Não temos tido pessoas que se tenham queixado, pelo contrário, a agradecer-nos e elogiar-nos, porque precisamente é um serviço que não pode parar e, portanto, nós temos que adequar a nossa vida precisamente a isto. À realidade. À realidade. Olha, muito bem. Pondo o Covid de lado, e agora falando de um modo geral, não é? Há mulheres, e também isto foi uma manifestação que nos chegou por mensagem privada, que sentem algum receio. Porquê? Porque quando decidem partir para um possível tratamento, que nem sabem bem o que é que isso envolve e que tipo de tratamento é que poderão vir fazer, apenas percebem que não conseguem engravidar por algum motivo, essas pessoas dirigem-se à clínica, mas têm muitas dúvidas sobre a medicação. Por onde é que eu vou passar? Que tipo de medicação que eu me vou submeter? É uma medicação difícil, Sara? É algo doloroso ou algo difícil? Queres-nos explicar um bocadinho o que é que envolve a medicação? É assim, nós não podemos dizer que é simples e que é fácil, porque o processo que todas estas pessoas estão a passar já não é simples, nem é fácil, que estão com uma carga emocional muito alta e, portanto, e esta medicação também envolve um bocadinho com a parte emocional, portanto, já por si é difícil nesse sentido. Aquilo que nós tentamos fazer enquanto nós, equipa de enfermagem, que prestamos além da restante equipa da clínica, nós acabamos por ter um contacto diferente com as pessoas que passam por nós, precisamente para haver este espaço para que elas possam expor todas as dúvidas e nós possamos explicar com calma e tentar desmistificar os erros ou aquelas ideias pré-concebidas que às vezes nos chegam. Existem vários tipos de medicação e nós não podemos dizer que determinada pessoa tem que fazer aquela medicação e outra determinada pessoa tem que fazer precisamente a mesma coisa. Cada plano de tratamento que é feito pela equipa, e quer seja médicos, normalmente são os médicos que fazem prescrição, naturalmente, mas o processo é avaliado por uma equipa. E essa equipa, quando define um plano de tratamento, é para aquela pessoa. É tendo em conta as análises clínicas que realizou, normalmente os doseamentos hormonais, tendo em conta se teve ou não teve outros tratamentos anteriores e a resposta deles precisamente a esse tratamento, se foi um bom tratamento, se foi um mau tratamento, se temos que fazer alguma coisa, se temos que aumentar a dosagem da medicação ou se pelo contrário teremos que a diminuir. Se o peso da pessoa, se tem alguma patologia associada, portanto é sempre muito importante
nós fazemos uma avaliação do todo da pessoa e, portanto, as nossas consultas por si demoram um bocadinho, demoram entre aspas, porque não é de perda de tempo, mas demoram porque são consultas demoradas e porque nós temos que saber o máximo de histórico da pessoa para não haver enganos e precisamente para adequarmos mais aquele plano de tratamento. E, portanto, a medicação não é simples, mas os ensinos que nós fazemos são nesse sentido. E, portanto, muitas vezes o que nós também, no caso de medicação injetável, que às vezes é o que é o mais complicado. E é o mais frequente, não é, Sara? Não percebi, É o desculpa. mais frequente. Sim, dependendo do tipo de Mais... tratamento, vamos por utilizar mais medicação injetável. Esta Uhum. medicação injetável, muitas vezes, na maioria das vezes, é administrada pelos pacientes. E, portanto, nós temos que lhes explicar como é que é feita esta administração, como é que é feita esta preparação, como é que é feita esta manipulação. E não é simples. Muitas vezes porque há senhoras que têm aversão a agulhas e, portanto, não se conseguem fazer mesmo, embora que seja subcutânea, não conseguem fazer essa administração e, portanto, nós temos que, com elas, ir trabalhando isto. E uma coisa é receber, outra coisa é fazermos a nós próprios, não é? Exatamente. Portanto, isto é um progresso e, portanto, temos que, aos poucos e poucos, ir trabalhando este tipo de questões. Muitas vezes não é em 5 minutos, como muitas pessoas podem achar. Não, essas consultas são consultas precisamente que servem para isso. E porque muitas pessoas têm muita aversão, como eu estava a dizer, que têm aversão a agulhas e não conseguem. Nós podemos fazer todos os ensinos e E não quando conseguem. isso acontece, Sara, qual é a alternativa? Quando não conseguem? Quando não conseguem, aquilo que nós perguntamos é se tem alguma pessoa significativa em que possa ela ajudar-nos, e nesse caso o ensino é feito à pessoa. Na pior das hipóteses, se não tiver ninguém, aí nesse caso nós passamos uma guia de administração e pode ir ao Serviço Nacional de Saúde, ao Centro de Saúde, ou até uma farmácia, ou até pode mesmo lá ir à clínica sem qualquer problema e nós fazemos essa administração. Às vezes o que acontece é que as pessoas não são de lá, de Coimbra, aqui de Coimbra, e portanto E torna. convém que seja ao mesmo horário, ou não? Sim, era isso que eu ia referir também. A nível da medicação, e como é uma coisa muito específica, aquilo que nós dizemos a medicação tem que ser sempre no mesmo horário, mas esse horário, à exceção depois de determinados medicamentos, é definido pelo paciente. E, portanto, nós não vamos estar precisamente a incutir mais uma obrigação para que eles estejam a olhar para o relógio, a esta hora tem que ser medicação. Não, tem que ser um momento tranquilo em que vejam que estão em casa, relaxados. Então, a partir daí, vamos então fazer essa medicação e vamos então preparar. É como se fosse um ritual. E, portanto, tem que ter, se não manipulam habitualmente medicação, tem que ter tempo para fazer essa preparação. E isso normalmente corre durante quantos dias consecutivos? Depende do tipo de tratamento que estamos a falar. Se for, por exemplo, uma fecundação in vitro ou uma microinjeção, a medicação anda a cerca dos 15 dias, mais coisa, menos coisa. Pode haver situações que é Ainda há mais, algum tempo, não é? portanto, ainda são muitos dias. E, portanto, medicação injetável todos os dias é partir do princípio e por isso é que a pessoa tem que estar o mais relaxada possível, porque se não chega àquela hora, a pessoa lá tem que fazer outra vez. É claro que o propósito é melhor e que nós estamos aqui para realizar sonhos das pessoas, porque senão também não nos procuravam. Mas acaba por ser uma obrigação, entre aspas, porque não é fácil. Porque nem Pois. toda a gente aceita muito bem a medicação injetável e, portanto, é sempre difícil esta manipulação. Ó, Sara, tu bateste aí num tópico que eu acho que merece ser reforçado, que é o facto de um tratamento não é taxativo, ou Exato. seja, não é igual para qualquer mulher. Não, às vezes o que nos perguntam é imagina que têm amigos que já fizeram tratamentos e, portanto, acham que se vão fazer determinado tratamento, o tratamento dessa pessoa tem que ser igual, não tem. Mais uma vez, é como eu referi há pouco. Tem a ver com medicação, tem a ver com o estado da pessoa, tem a ver com a parte hormonal da pessoa, tem a ver se tem ou não alguma patologia associada, tem a ver com tratamentos que fez anteriormente ou não, e portanto isso tem que ser avaliado. Eu não posso estar, imaginemos eu a fazer tratamento, ter uma amiga a fazer tratamento, até pode ser noutro local, ou até mesmo connosco, e ter tratamentos Porque diferentes. aparentemente a condição delas é igual, mas não é, não é? Exatamente. A idade pode ser outra, a estatura. Até a própria, e depois da prescrição da medicação, as reações também podem ser diferentes de pessoa Exatamente. para pessoa, não é? E aí terá que se readaptar, muito provavelmente, a medicação. E por isso é que nesses casos temos uns controlos sistemáticos, ou seja, a pessoa não inicia os tratamentos e depois só vai à ferticentro quando daqui a uma semana. Acompanhamento, não é?
Exatamente, nós temos que ir controlando este aumento e ir controlando também a nível hormonal como é que se está ou não a surtir efeito, se a medicação está ou não a surtir efeito na pessoa, e a partir daí é que vamos desenvolver o restante tipo de tratamento. E, portanto, é um passo. Nós não podemos no início do tratamento fazer perspectivas logo para o final. Tem que ser diariamente, para ver como é que Fase a fase. está a ser a evolução. Exatamente. Pode haver necessidade de alterar a dosagem da medicação, para mais ou para menos. Pode não haver essa necessidade. E, portanto, temos que, passo a passo, ter esse cuidado. Quais são, assim, as grandes alterações em termos de medicação, de tratamento para tratamento? Há vários tipos de medicação. E dentro de uma medicação injetável, há vários tipos de medicamento que a pessoa pode fazer. Dependendo do tipo de tratamento, nós temos medicação injetável, como eu já referi, temos medicação oral, temos medicação também vaginal e não temos medicação nenhuma. Porque há casos de senhoras que não é necessário fazer medicação. E, portanto, são todos esses casos que têm que ser tidos em conta. Como é que normalmente as pessoas reagem a isso? A essa situação, ao facto de não terem que fazer medicação nenhuma? Não ficam, não duvidam, não ficam ansiosas, não ficam mais, não Depois de estranham? Inicialmente sim, porque habitualmente quando uma pessoa recorre a um tratamento de fertilidade é porque realmente pensa que alguma coisa não está a funcionar. Às vezes não pode ser só por uma questão de não conhecer bem o corpo ou não conhecer bem quando é que está a sofrer, a ocorrer a ovulação e, portanto, não saber bem quando é que poderá, que a relação sexual está a ser ou não no momento certo. E, portanto, isso também é importante e nós ajudamos nesse sentido. Não significa que todas as pacientes que vão, que nos procuram, tenham obrigatoriamente que fazer um tratamento daqueles de alta linha, digamos assim, porque nós vamos por escadas, entre aspas, como é natural, porque vamos avaliar aquela pessoa. E, portanto, às vezes não é necessário qualquer tipo de medicamento. É só, pelo menos, ajustar ali um bocadinho entre o casal para dizer quando é que tem que fazer, quando é que tem que ter relação sexual para ocorrer uma gravidez. Isso, pois. Isso é talvez o mais natural possível, não é? Exatamente. E às vezes só uma pequena ajuda. Não é, mas lá está. Depende muito do caso. Depende muito Também daquilo. é importante esta questão também para as pessoas perceberem que há transparência total da nossa parte, no que se refere ao diagnóstico, não é? Não estamos ali a inventar situações para que exista um tipo de tratamento ou uma medicação implícita ou não. O que é. Exatamente. E é Não, tudo feito de acordo com o real diagnóstico. Portanto, parece-me que devemos reforçar essa questão. Já alguma vez alguma paciente se recusou, por algum motivo, fazer algum tipo de tratamento? Ou por não conseguir, ou por não querer, ou porque reagiu muito mal, ou já houve alguma situação assim completamente fora? há pessoas que muitas vezes têm dúvidas do tratamento que estão a fazer. E às vezes o que acontece é, mesmo por parte, inconscientemente, de familiares ou de amigos, que estão constantemente a perguntar: então, quando é que engravidas? Então é para já, ou então é para agora? Então não percam tempo. Pronto. E às vezes a procura é no sentido de: ok, se calhar estou há muito tempo à procura a tentar engravidar e não conseguir, e depois tenho estas pessoas sempre aqui constantemente a dizer-me alguma coisa. Às vezes, e pode acontecer isso, e também já aconteceu, efetivamente existe algum diagnóstico que aparece quando é feita esta avaliação. E, portanto, aí a pessoa não está preparada para o diagnóstico que lhe foi apresentado e não está preparada para um tratamento de fertilidade. E é difícil também para nós que a pessoa tenha algum tipo de aversão, entre aspas, mas temos que desmistificar isto, temos que trabalhar com a pessoa e explicar precisamente que acontece. Não podemos simplesmente ignorar aquilo que é e, portanto, é explicado. Às vezes, essa senhora ou esse casal pode demorar mais tempo a assimilar estas questões e, portanto, aí temos que fazer um outro reforço positivo e fazer um acompanhamento diferente daquilo que é suposto. Mas pronto, também estamos aqui para isso e para os ajudar nesse sentido. Mas sim, há pessoas que não aceitam determinado diagnóstico também, porque lá está, às vezes podem ter dito: não, isso é simples, não precisas nada de fazer tratamento, ou isso é uma coisa muito natural. Portanto,
tem Ou a ver estás nervosa, andas nervosa, precisas de férias, essas com questões, não é? isso também pode influenciar. A nível do sistema nervoso influencia e nós sabemos isso. Sim, Porque sim. para já a pessoa já está naquele auge em que quer engravidar e não consegue engravidar e não consegue concretizar aquele sonho que tem, porque terminou Claro. determinado patamar e decidiu que pretendia ter um filho. E, portanto, depois disso, se não conseguir, todos os dias são uma batalha. E, portanto, todos os dias já há aquela ansiedade de saber se está grávida, se não está grávida, o que é que aconteceu, porque é que eu não estou a engravidar. No caso de tratamentos de fertilidade, nós estamos a dar medicação hormonal. E, portanto, essa medicação hormonal já vai mexer com o sistema da pessoa. E, portanto, É ela vai tudo acabar junto. com um estado de ansiedade maior. E é isso também que nós tentamos fazer com que seja Mas desmistificado. também deve haver o oposto, que é aquelas mulheres que vão e dizem do género façam-me tudo o que eu quero é engravidar. Também, Tenha, não é? também. Seja qual for o tipo de tratamento, seja qual for o tipo de medicação, o meu objetivo é engravidar e estou disposta a tudo, não é? Também há essa situação com Também toda temos a certeza. esses casos, precisamente, se calhar, senhoras que já passaram por muito, senhoras que já estão a tentar engravidar há muitos anos e, portanto, veem só um fim de linha do género, tenham que fazer alguma coisa porque eu já não consigo e preciso da vossa ajuda. E, portanto, aquilo que nós fazemos, além da parte médica, como é óbvio, na parte da enfermagem, na consulta que nós temos de enfermagem, ajudamos um bocadinho a parte emocional também da pessoa. Sim, Porque é difícil dizer que é difícil alguém que esteja a passar por este processo, outra pessoa está-lhe a dizer tem que estar relaxada, tem que fazer não sei o quê. É difícil para uma pessoa que está sistematicamente a tentar há alguns anos e não conseguir. E não portanto, nós consegue. temos que tentar encontrar estratégias com a pessoa para, para conseguir com que haja realmente uma gravidez e com que o tratamento corra bem. Porque depois o que acontece muitas vezes é estas pessoas que estão muito nervosas e que já estão muito ansiosas acabam sem querer enganar-se em algum tipo de medicação, enganar-se, por exemplo, na marcação, ser uma medicação e depois trocar para outra. Portanto, Isso muda tudo e exato. complica tudo. Ó Sara, e existe algum tipo de mulheres? Desculpa, estão aqui a fazer uma questão relativamente a custos de inseminação, para além de estar no nosso site, na nossa página de internet ferticentro.pt, também nos pode enviar uma mensagem privada que nós depois entramos em contato direto, é só mandar o contacto telefónico, que nós depois ligamos e podemos esclarecer isso tudo, porque, porque é mais fácil do que falarmos agora neste momento sobre valores. Estava eu a perguntar-te ainda sobre esta questão da medicação, se há algum tipo de mulheres com algum tipo de características, doenças, o que é que seja, que não podem de todo tomar esta medicação e, portanto, fazer um tratamento de fertilidade. Sim, há mulheres que não podem, por determinado processo, fazer medicação hormonal. Quer seja, por exemplo, com doentes oncológicos ou hormonodependentes. Portanto, nós não podemos estar, e portanto aí é importante o apoio da equipa e do outro médico que acompanha essa senhora, neste caso, para nós conseguirmos fazer um plano de tratamento adequado. Às vezes o que é que acontece em determinados casos? Por exemplo, essas senhoras que estás a referir poderão ter alguma patologia. É importante que nós, que para já que nos refiram isso, não é? E Sim, depois que haja que um plano de tratamento seja adaptado a essa pessoa. Ou seja, é feito um plano de tratamento, esse plano de tratamento não vai avante sem o avalo da outra equipa. E, portanto, temos que trabalhar em parceria, quer seja, por exemplo, no caso de doentes oncológicos, temos que ter sempre o aval do médico que acompanhou aquela senhora, precisamente para podermos ir à frente com esse tratamento. Não vamos simplesmente fazer um tratamento sem saber se aquela pessoa pode ou não fazer a terapêutica hormonal. Em alguns casos, como eu estava a referir há pouco, pois então não utilizamos medicação nenhuma e fazemos o tratamento em ciclo natural, apesar de muitas vezes também os ciclos estarem um bocadinho desregulados e não ser possível, porque hoje em dia a ciência não ainda, a ciência infelizmente ainda não é exata e portanto há coisas que nós ainda desconhecemos, mas tentamos sempre de trabalhar em parceria e quando há a possibilidade de fazer tratamentos em ciclo natural é isso que adotamos. uhum.
Temos aqui uma mensagem, desculpa, da Helena Luís Diniz, que diz que é um processo doloroso, mas depois compensa tudo quando temos o nosso positivo. Isso é Pois, verdade, não é? sim. A maior parte das vezes, e depois acrescenta esta clínica, é de uma sensibilidade única, ajudam imenso e dão um apoio único, nunca irei esquecer. É verdade, modéstia à parte, não é? Mas a equipa de enfermagem, que é de que estamos a falar essencialmente hoje, tem que ter a sensibilidade que tu ainda há pouco estavas a falar, não é? De trato e a sensibilidade para lidar com vários tipos de mulheres. As mulheres que aceitam a partida, as mulheres que já trazem algum problema mais psicológico, as mulheres, todo o tipo de mulheres. E, portanto, sim, temos que ter uma sensibilidade maior e existe, felizmente existe na Ferticentro. Ah, A Sara, Sara é madrinha da Dinis, fruto de tratamento efetuado na Ferticentro, diz a Helena Diz. Então, um beijinho para o Dinis. que deve estar em pulgas. A ver, Se ele que bom. estiver a ver, está lá a chamar-me com certeza. Relativamente, estavas há pouco a dizer da parte da consulta da enfermagem, e houve uma questão que eu me esqueci também Hum, de referir aqui, que também é importante relativamente à medicação, já vamos depois à parte da consulta da enfermagem. sim, Mesmo imaginemos que nós fazemos os ensinos da medicação e sim. depois vão para casa e depois é que, quando estão a rever as coisas, Tem dúvidas? têm dúvidas. Como Hum, é que podem fazer? Nós temos que, se são nossos pacientes, têm os nossos contactos, quer de telemóvel, quer de e-mail, e podem mandar WhatsApp, SMS, pronto, o que seja. E temos também os vídeos que a enfermeira Vanessa fez há uns anos atrás e, portanto, são muito úteis. E não sim. é necessário ser paciente da Ferticentro para os ver, se Estão for abertos no nosso canal do YouTube, por exemplo. exatamente, se for melhor ainda, mas estão no canal do YouTube e, portanto, têm lá vários tipos de medicação. Que poderão utilizar e que poderão ver como é que é feita essa manipulação, porque às vezes é a questão da manipulação, é agora pó, não é agora pó, é líquido, como é que eu rodo, se me engano é como é que eu faço, e portanto E até antes do processo, se quiserem ter uma ideia do que é que isto implica, está lá tudo e, explicadinho. portanto, na altura a enfermeira Vanessa fez precisamente estes vídeos e são extremamente úteis. Claro, pode ter ou não surgido outra medicação, mas o fundamental é que a medicação que nós essencialmente fazemos está lá. Está lá. Possivelmente também, que estão noutros centros também está lá e, portanto, podem e devem utilizá-la porque estão extremamente bem feitos. Os timings de lavagem das mãos, os timings de tirar do frigorífico, também é importante essa questão. A medicação deve estar sempre no local arejado, não ser ao acesso de qualquer pessoa. Se tiverem crianças em casa, não estar ao acesso delas, portanto, num armário um bocadinho mais elevado. Se for medicação de frigorífico, não colocar na porta, portanto, porque há aquelas Está oscilações. sempre a abrir. Uhum. Exatamente. Portanto, colocar num sítio onde esteja fixo, até fazer a utilização. Portanto, vão ver os vídeos, são muito interessantes e são muito importantes. E, portanto, alguma dúvida, é mais prático a visualização do que propriamente ao telefone ou por mensagem estarem a perguntar o que é que eu faço agora. Portanto, Uhum. ali é sempre uma ferramenta útil, basta ter acesso à internet, portanto, qualquer pessoa tem acesso ao vídeo facilmente. Por norma, costumam questionar-nos, costumam ter dúvidas na Sim, às vezes sim, porque imaginemos, estão connosco, ainda não menstruaram e não iniciaram preparação, estão connosco neste momento e só vão iniciar preparação daqui, por exemplo, a um mês, que é no ciclo seguinte. Portanto, neste compasso de tempo, na altura que foram feitos os ensinos, podem ter percebido tudo e ter até compreendido. Mas depois, quando realmente estão a manipular a medicação, não é fácil. E, portanto, eles têm que ter alguma destreza a fazer essa manipulação e fazer essa preparação que nós temos, porque nós já trabalhamos nisto há muito tempo, mas uma pessoa que nunca manipulou medicação, portanto, é claro. difícil. Eu imagino que sim, claro E, que sim. portanto, por isso é que nós muitas vezes alertamos que não deixem para a última, ou seja, não deixem para a véspera da menstruação ou não deixem para a véspera do início do tratamento comprar a medicação. Primeiro porque a farmácia poderá não ter e podem ter que encomendar. Não é uma medicação que esteja disponível em todas as farmácias no momento. É importante que, quando tem a medicação, dispô-la em casa e perceber, ok, este medicamento é para aqui, tem este efeito, é esta dosagem. Este medicamento é agora, é mais tarde ou é depois. Pronto. E seguir o plano de tratamento, porque todos os nossos casais, ou todas as pessoas que estão a fazer tratamento connosco,
têm um plano de tratamento que é atualizado sempre que vão à clínica. E, portanto, é só seguir o calendário de tratamento para conseguirem fazer o tratamento e Sim, prever. nós temos aqueles calendários com um esquema muito explícito sobre Exatamente. os próprios dias até que devem alterar. Sim, Exatamente, portanto é importante esse calendário também. Portanto, sim. quando vão, nós pedimos sempre o calendário anterior, porque vai ser uma continuação. Inicialmente, aquilo que nós fazemos é um mapa geral, do género, vai hoje, temos hoje a Como consulta. exemplo, não é? Como- Exatamente. Mas depois, dependendo do tratamento que for prescrito, é atualizado e é personalizado. E, Isso mesmo. portanto, é importante esse calendário sempre que vão fazer medicação, porque às vezes nós podemos achar, oh, eu acho que é assim, eu tenho a certeza, convém verificar sempre. Lá Porque pode está. ser uma medicação que nós possamos ter posto, que nós possamos ter conversado disto na consulta, mas naquele momento que está a fazer preparação, esqueceu-se. E, portanto, é importante sempre olhar para o calendário sempre que vai fazer a preparação, sempre que vai fazer a manipulação da medicação e depois sim, E acaba. acontece às vezes as pessoas ficarem nervosas nesse primeiro dia e não conseguirem de todo. Sim, já aconteceu. Já aconteceu. E é possível retomar no dia seguinte ou depois vão ter que esperar por um novo ciclo? Depende do dia a que foi iniciado, mas normalmente até no momento as pessoas ligam-nos e É que isso ainda deixa as pessoas um bocadinho mais pressionadas, não é? O facto de, bem, tenho que conseguir hoje, porque se não conseguir hoje vou ter que esperar mais não sei quanto tempo a iniciar o tratamento. depende sempre do dia em que foi definido que aquela pessoa iniciaria tratamento. Possivelmente não é necessário estar a adiar um ciclo, digamos assim, conseguimos possivelmente dar a volta à situação, mas lá está, depende também daquilo que é feito, não é? Às vezes há erros de medicação que acontecem e que não podemos continuar com o tratamento. Também é preciso ter esta situação clara. E, portanto, por isso é que é importante seguirem à regra aquilo que nós recomendamos precisamente para que as coisas corram bem. Normalmente as consequências desta medicação, Sara, são mais de incidência mesmo hormonal. Ou seja, não há outro tipo de consequências, como por exemplo o aumento de peso ou, Depende. ou não. Pode haver, Depende. pode, pode haver senhoras que têm aumento de peso. Há senhoras que se queixam de dor de cabeça em alguns tipos de medicamentos. É É? tudo. É, porque estamos a falar com medicação hormonal e, portanto, o nosso sistema hormonal difere de pessoa para pessoa e, portanto, a reação, o efeito adverso poderá ser esse. Não afeta só o estado emocional diretamente, mas também. Todos os medicamentos têm efeitos secundários e, portanto, é assim, nós dizemos sempre para ler e para ter uma percepção, mas também não vamos ler aquilo tudo, não vamos Claro, analisar claro. toda a E informação. também não é nada de, assim de estrondoso, não é? Não Não, e mesmo relativamente às senhoras que se preocupam a nível de peso, pode haver ali um desequilíbrio, mas não é nada assim de muito alarmante. Pois. Bem, e agora, retomando o tema de hoje em concreto, que é o dia do enfermeiro, e se entretanto surgir alguma questão eu volto atrás, mas falando um bocadinho sobre o dia do enfermeiro, que merece ser assinalado e merece um agradecimento aos enfermeiros no geral por toda a dedicação diária que disponibilizam. A pergunta que eu te gostaria de fazer hoje em especial é o que achas? Existe uma valorização da enfermagem numa clínica de fertilidade, na nossa clínica? Isto é um Uh, departamento essencial. sim, por vários pontos. Uma pessoa quando vai para uma consulta idealiza sempre que é uma consulta médica, ou seja, em que está com a parte médica a explicar. Isso é fundamental. Mas depois a parte da enfermagem, e achamos pertinente existir também o espaço para ter uma consulta de enfermagem, precisamente para ter espaço e tempo para desmistificar tudo aquilo que a pessoa tem dúvidas. Explicar o tratamento todo, aquilo que vai fazer, o que é que vai envolver, se tem, que tipo de medicação vai fazer, se é necessário fazer medicação, o que é que vai envolver, qual é Isso que... é feito na consulta de enfermagem, na clínica. Desculpa, não Isso percebi. tudo é feito na consulta de Sim, enfermagem.
Sim, normalmente a consulta de enfermagem é sempre após uma consulta médica. Poderá dar-se o caso de, naquele momento, temos consulta médica e logo a seguir ter a enfermagem. Não é sempre assim, depende sempre daquilo que é definido anteriormente. Ou seja, não vamos ter uma consulta de enfermagem só porque sim. A consulta de enfermagem faz sentido se a pessoa também estiver desperta para a ter. Ou seja, imaginemos alguém que foi a uma consulta, teve um diagnóstico que nem sempre foi o melhor e que não o encontrou da melhor forma. Não vamos estar a obrigar aquela senhora a ter uma consulta de enfermagem em que nós vamos estar a explicar todo o processo, mas ela não vai estar a assimilar nada. Portanto, aqui o que nós fazemos é importante que elas, por exemplo, vão para casa, vão assimilar aquilo que foi dito, vão ler, vão procurar e depois marcamos ou reagendamos esta consulta de enfermagem em que elas estão mais tranquilas e não vem aquela carga, aquela pressão de que que não estão a ouvir nada. E que basicamente o fruto daquela consulta não vai ser eficaz. E Ou portanto, seja, essa consulta pode ser a qualquer momento, pode, não tem a inicialmente. qualquer fase do tratamento, digamos assim. Sim, normalmente, e há sempre consultas de enfermagem, não é apenas uma consulta de enfermagem para todo o tratamento, não. Sempre que, imaginemos que já passamos esta fase, já foi explicado todo o tratamento e a pessoa vai iniciar tratamento. Sempre que vai à clínica, tem uma consulta de enfermagem, em que é refeito e atualizado o plano de tratamento, aquele que eu falei há pouco, aquele calendário onde vamos Sim, tudo sim. aquilo que vamos fazer. É revisto se há dúvidas na medicação, porque depois é isto. Eu não posso partir do princípio que aquela pessoa que está à minha frente tem a obrigatoriedade de saber o tipo de medicamento e saber a manipulação daquela determinada terapêutica. Claro. Portanto, nós vamos novamente voltar a explicar tudo. Por mais que seja uma coisa repetitiva, é importante nesse sentido. E, portanto, as consultas de enfermagem são importantes, não têm nada a ver com a consulta médica, porque muitas vezes as pessoas acham que é, mas eu já saí da consulta médica. A consulta médica tem um propósito, a consulta de enfermagem tem outro. As duas complementam-se. E, portanto, é importante que saiam de lá de uma forma explícita a perceberem aquilo que vão fazer de uma ponta à outra, portanto, passando todos os processos, fazendo todas as etapas e depois explicando mais ou menos, até para a pessoa se poder organizar a nível laboral. Porque não é simples, ok, amanhã tenho que estar aqui na Ferticentro ou depois amanhã tenho que estar aqui na Ferticentro para fazer determinada análise ou determinado controle. Portanto, a pessoa tem que se organizar e depois há esta questão, às vezes, olha, mas eu não consigo estar neste dia, é possível adaptar, é possível fazer alguma coisa? Voltamos novamente a falar com a parte médica para ver se há essa possibilidade. E, portanto, nós acabamos por ser sempre o elo de ligação e é isso que é importante nas consultas e nas clínicas de fertilidade, em que os enfermeiros são o elo de ligação entre o paciente e entre a parte médica. E, portanto, temos que ter Por norma, e acho que isto é geral, as pacientes sentem-se mais à vontade para esclarecer determinadas dúvidas com os enfermeiros. Sim, Confirma isto, não é? sim, porque também é como eu digo, acabamos por criar uma ligação Uma um pouco. proximidade. Exatamente. E Sim. porque temos que ter esse espaço e porque eles também têm que ter essa confiança, porque às vezes eles veem que, ok, isto é tudo muito. É o senhor doutor e, portanto, eu às vezes tenho algum receio de perguntar alguma É coisa ao senhor. aí que eu queria chegar. Eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade com a enfermeira. A professora Isabel Turgal está a dizer, as enfermeiras numa clínica de fertilidade são imprescindíveis. É mesmo isso que nós estamos aqui a reforçar, é a importância do departamento de enfermagem. Até porque há uma ligação mais próxima, porque vocês contactam mais vezes com o paciente, Sim, não é? normalmente sim. Normalmente há um contacto mais frequente entre a enfermeira e o paciente. Sim, precisamente porque nós também queremos essa vontade e queremos também essa ligação. E também faz parte do procedimento da nossa clínica, da Ferticentro, não é? É este acompanhamento constante, a ligação constante com a paciente, e isso é feito essencialmente pelos enfermeiros. Sim, e é importante isso, é importante as pessoas sentirem aquele elo de ligação com alguém. Às vezes é claro, e muitas vezes é assim, olha, mas eu quero ser seguida por aquela enfermeira, ou eu quero que a enfermeira. Nós trabalhamos em equipa e, portanto, eu posso nunca ter falado com uma paciente que veio para a consulta, mas de qualquer das maneiras apresento-me e quando vamos falar com determinada paciente, nós temos que estar a par do caso.
e, portanto, aquela paciente é nossa e, portanto, nós vamos fazer Claro. tudo para que as coisas corram bem. É natural que muitas vezes não tenhamos sempre a mesma pessoa, porque a equipa é grande e porque há vários turnos, mas com certeza a pessoa que está ali à Mas frente. as nossas reuniões constantes permitem isso mesmo, toda a gente esteja a par de todos os casos. Há uma partilha constante, da informação de todos os casos, de todos os pacientes. É fácil tu te pôres a par com um caso de uma paciente ou de outra que não tenhas acompanhado, porque há uma partilha constante entre equipa. As nossas reuniões são fundamentais por isso, principalmente porque não é só um elemento médico, ou não é só um elemento de enfermagem, mas temos uma equipa em que a equipa debate aquilo que aconteceu, que poderíamos ter feito de outra forma, que teríamos que melhorar e, portanto, essas reuniões servem também para nós, cada dia, melhorarmos para os nossos pacientes e para eles verem a nossa confiança que nós também depositamos. Portanto, o nosso crescimento tem a ver com os pacientes que também temos e tem a ver com o feedback que temos. Portanto, nós só crescemos por eles também. E, Claro. portanto, é importante que eles também sintam isso e não fazer uma coisa standard em que é aquele determinado plano de tratamento, é aquilo que vamos seguir para toda a gente. Não é isso. Isso não existe. Não. Na Ferticentro não existe. Mas eu Poderá, acho não que, podemos pelo falar de outros locais, mas, e possivelmente, a consulta de enfermagem em outros locais não é assim, nós podemos falar daquilo que temos. E, portanto, aquilo que temos eu acho que é um excelente serviço. E, portanto, creio que todas nós nos esforçamos diariamente para dar resposta a isso e, portanto, e para nos envolver também, porque... esta proximidade é fundamental. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas até estão sozinhas a fazer tratamentos e, portanto, não têm aquele. Ou não contaram a ninguém que estão a fazer tratamento e precisam de desabafar, simplesmente. Ou precisam de falar determinado aspecto que até pode até nem ter nada a ver com o tratamento, mas precisam daquele, perceber que estão a ser apoiadas por alguém e que alguém está ali para ajudá-las num determinado processo que elas próprias não conseguiram. Sentem-se verdadeiramente acompanhadas, não é? Exatamente. Eu E creio isso que é sim. fundamental. O feedback que temos é nesse sentido. Sim, sim, era isso que eu ia reforçar. Há um reconhecimento óbvio da importância do departamento de enfermagem, da nossa parte, mas também há da parte dos pacientes. Isso é notório. Elas sentem esta proximidade, sentem esta vontade, e isso nós vemos pelos inquéritos de satisfação que nós temos Exato. tido e que refletem isso mesmo. E os Portanto, inquéritos são precisamente também para melhorarmos todos os dias. Porque pode haver determinado aspecto que nós tínhamos que melhorar e fazê-lo naturalmente. claro, Antigamente não, tínhamos consulta, mas não era dominada a consulta de enfermagem. Portanto, hoje em dia está num espaço e aquele espaço é para a enfermeira e para a pessoa que está para ter o tempo todo disponível para falar com eles determinado assunto. sim, E, portanto, sim, é aquele momento que é para esclarecer dúvidas, aquele momento que é para, olha, eu vi na internet determinada coisa. É assim, não é assim, mas eu vi na internet isto. É bom isto, mas também temos que lhes explicar que nem tudo o que está na internet a falar de tratamentos de fertilidade é a realidade. E, portanto, é preferível nos questionarem, nem que seja por e-mail, ou uma questão que seja, por mais boba, ou que seja. Mas é importante desmistificar tudo aquilo que eles pensam, tirar todas as dúvidas que têm para o tratamento ser eficaz. verdade, verdade. E nós cá estamos para acompanhá-los a par e passo e fazemos-lo constantemente. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Sara, porque entretanto não temos aqui mais questões pendentes, parece-me. Respondemos já aquelas que nos fizeram chegar por mensagem, entretanto. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, quero apenas dizer que, mesmo que após este direto as pessoas tenham algum tipo de dúvidas, nos poderão enviar por mensagem. As nossas pacientes que têm os nossos contactos podem efetivamente fazê-lo. Quem não tem também poderá enviar a mensagem privada que prontamente o faremos, portanto é importante isso. E não se sintam seguras a fazer este tipo de tratamentos, porque a questão do Covid é uma questão que veio para ficar. E, portanto, nós temos que ir... Nós temos a adaptar, não é? Nós temos que nos ir adaptando a esta situação e andar para a frente. tomar medidas preventivas, É, distanciamento social e todas as medidas que os organismos nacionais e internacionais
deram indicação e foram dando indicação, portanto, nós estamos a segui-las e nesse sentido podem Verdade. sentir-se, não há qualquer problema em relação a isso e mesmo noutros locais que estejam, nós temos precisamente que avançar, porque efetivamente e infelizmente o Covid não se vai embora amanhã. Pois não, pois não. Olha, com esta mensagem então que nos despedimos e agradecemos a toda a gente que nos esteve a ver e a ouvir e a todos aqueles que nos vão rever, hum, com a mensagem precisamente de que há sonhos que não se podem adiar e, portanto, nós cá estamos para ajudar na concretização desse sonho o quanto antes. E vamos estando por aqui, por perto, com lives, com esclarecimentos de dúvidas e responder às mensagens privadas e por outro tipo de contactos. Estamos sempre disponíveis. E fique atento porque, entretanto, vamos ter mais lives com mais assuntos e mais temas. Obrigada por estarem todos aí. Obrigada, Sara. Obrigada por Obrigada tudo. por esta oportunidade e obrigada a todos os participantes, aqueles que irão ver este live. Sim. Obrigada. Beijinho. Feliz dia para todos. Para Feliz todas. dia. E para ti um feliz resto de dia. Já está quase a terminar. Está quase Beijinho, a obrigada. aproveitar. Beijinho. Beijinho, tchau, tchau.